Olá, meus queridos, bem-vindos aqui de volta. A gente vai dar sequência à nossa história da Segunda Guerra Mundial. Na última aula a gente parou quando falava aí da dominação que os nazistas fizeram em todo o continente europeu. Primeiro nesse avanço rumo ao Oriente, parando na fronteira com a União Soviética, nas alianças que fizeram com o Japão, com a Itália. Agora a gente vai entender um pouquinho do avanço dos alemães rumo ao Ocidente, na conquista deles sobre a França, e vamos entender um pouquinho da participação do Japão na Segunda Guerra Mundial e dos conflitos entre Japão e Estados Unidos. Começo aqui por essa apresentação, depois a gente vai para aquele slidezinho animado que vocês viram na última aula e termina de estudá-lo. Logo depois que eles conquistam toda, que o Hitler conquista toda a região oriental da Europa ali, Polônia, Tchecoslováquia, que era interesse dele, ele tinha certeza de que não seria invadido pela União Soviética de acordo com... tinha certeza não, né? Mas depositava poucas chances, depositava poucas apostas aí em uma possível invasão dos soviéticos na área oriental, primeiro por dois motivos: pelo acordo de Ribbentrop-Molotov que tinha sido assinado, e segundo porque havia um preconceito real com os soldados, com as tropas militares soviéticas. O Hitler achava que eles eram pouco preparados, os armamentos eram ainda precários e que não conseguiriam fazer grande ofensa ou ter grandes vitórias contra o exército alemão. Então, nesse sentido, ele volta suas atenções rumo ao Ocidente para lutar contra a França e a Inglaterra, que atacavam já a fronteira alemã no Ocidente. E vai no sentido de conquistar aquela que era considerada a região mais importante para ele da França, que era a região do norte da França, considerada a região mais industrializada. Então ele conquista a região do norte da França e coloca no poder na região ao sul um indivíduo chamado Henri Pétain. O Henri Pétain ele acabou sendo um cara que colaborou muito com os nazistas. Era um representante nazista no governo francês. Embora o sul da França não fosse território efetivamente ocupado pelos nazistas, era um território que sofria a influência dos nazistas porque o Henri Pétain dialogava diretamente com Hitler e atendia aos interesses dele. Aquele que era o representante francês contrário ao Hitler, Charles de Gaulle, acabou mudando para Londres, na Inglaterra, conseguiu abrigo na Inglaterra, Charles de Gaulle, e da Inglaterra, o Charles de Gaulle começou a incorporar esse discurso, a endossar esse discurso de uma França livre, da ideia de uma França que fosse livre de qualquer influência dos nazistas e pudesse, então, ter a sua autonomia política e autonomia econômica e social também novamente estabelecida. Então, Charles de Gaulle se alia ao governo inglês e a partir de Londres vai vir a resistência contra os alemães dentro da França. No Pacífico, a guerra foi disputada principalmente entre União Soviética, Japão e Estados Unidos. O Japão, desde o século XIX, desde o final do século XIX, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, ele tinha interesses imperialistas na região asiática, principalmente na região da China. Então ele queria dominar toda aquela região oriental ali para estabelecer os seus tentáculos, para explorar aquela região. Queria dominar a China, Manchúria, a Índia, a Indochina francesa, Sião, Birmânia, as colônias que a Inglaterra tinha na Malásia, as Índias Orientais holandesas e todas as ilhas do Pacífico. Então ele queria de fato estabelecer um império naquela região. E já vinha empreendendo essas guerras, essas lutas, desde o início do século XX. Isso movimentou o Japão na Primeira Guerra Mundial, foi o motivo do Japão ter participado da Primeira Guerra Mundial, e ele continua com esses interesses na década de 1930. E na década de 1930 ele consegue conquistar toda a região da Manchúria, onde é criado o estado de Manchukuo, invade a região de Xangai e domina parte do sudoeste da China e a região de Nanquim.
Então ele consegue conquistas importantes de regiões que tinham influência da Inglaterra e de algumas regiões que tinham influência da União Soviética. Em função desse avanço do Japão sobre a região asiática, sobre a região mais oriental, os Estados Unidos, com receio desse crescimento do Japão, impuseram uma série de barreiras comerciais aos japoneses, principalmente relacionadas ao comércio do petróleo. Então os Estados Unidos acabaram tomando para si essa guerra contra o Japão com receio de que o Japão conquistasse aquela região. E é nesse sentido, e é justamente por essa ação dos Estados Unidos de impor barreiras comerciais ao Japão, que o governo japonês arma uma ofensiva contra os Estados Unidos. Ah, professor, mas o Japão está de um lado do mapa e os Estados Unidos estão do outro lado do mapa. Não é bem assim. Se a gente entende o mundo como uma estrutura oval, uma estrutura arredondada, como deve ser, porque a Terra não é plana, aquele mapa que a gente vê lá, que a gente vê o nosso mapa mundo, se a gente unir ele, as duas pontas, vocês vão perceber que o Japão está mais perto dos Estados Unidos do que a gente imagina, navegando pelo Pacífico. E é esse o movimento que os japoneses vão fazer. Eles vêm pelo Pacífico na tentativa de invadir uma das bases militares mais importantes dos Estados Unidos, que era a base militar do Havaí, a base militar de Pearl Harbor, que estava no Havaí. E os japoneses tinham um estilo de guerra que era um estilo de guerra assim, bem diferente daquele que a gente está acostumado no Ocidente. Os militares japoneses eram treinados para poder matar a todo custo. Então, você usava toda a munição e quando acabava a munição, você se usava de munição. Eram os famosos kamikazes da aeronáutica japonesa. Eles lutavam, quando via que o avião estava abatido, jogavam o avião sobre o lugar onde eles iam fazer o maior estrago possível, sobre uma base militar, sobre um acampamento, sobre uma área onde você tinha muitas munições. Então era uma estratégia de militar diferente. E nesse período, como eu disse para vocês na nossa última aula, era um período em que os radares começavam a entrar em funcionamento, essas tecnologias de comunicação elas estavam começando a ser descobertas e ser testadas aí no contexto da Segunda Guerra. E os Estados Unidos tinham alguns radares colocados no Pacífico. E o que aconteceu? Quando os navios, os porta-aviões japoneses estavam passando por esses radares no Pacífico, os militares norte-americanos, os militares estadunidenses, viram os navios passando. Só que o negócio era tão precário ainda que eles acharam que era um bando de aves migratórias que estavam migrando pelo Pacífico naquele momento. E não deram tanta importância assim. Quando amanheceu o dia, os aviões estavam em cima da base de Pearl Harbor, atacando Pearl Harbor. E aí a gente tem aquele famoso filme Pearl Harbor, de Hollywood, da indústria cinematográfica norte-americana, que demonstra a destruição que foi o ataque em Pearl Harbor em dezembro de 1941. Então, e aqui a gente tem uma foto de uma montagem feita desse filme. Então, quando amanheceu no outro dia, esses porta-aviões estavam em cima da base de Pearl Harbor atacando os navios e as áreas de munição. Então, eles pegam os soldados norte-americanos despreparados ali, todo mundo dormindo ainda. Ninguém esperava que a base do Havaí fosse atacada. E o que os japoneses fizeram foi justamente atacar o inesperado. E causou muita destruição. Depois da Batalha de Pearl Harbor, o Havaí ficou destruído, a base militar dos Estados Unidos ficou destruída. E isso gerou um sentimento de revanche nos Estados Unidos muito grande. É aí que os Estados Unidos vão para a batalha contra o Japão. Eles ainda não entram na Segunda Guerra. Os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial porque os navios mercantes norte-americanos foram afundados por submarinos holandeses, por submarinos alemães em 42. Então eles começam a participar da Segunda Guerra efetivamente.
Mas antes disso, eles já sofrem com esse ataque de Pearl Harbor e declaram guerra ao Japão em função desse ataque que sofreram. Então, entre dezembro de 41 e março de 42, essa guerra entre Japão e Estados Unidos, e Japão e o mundo como um todo, ela gera muitas conquistas para o Japão. O Japão, entre dezembro de 41 e março de 42, ou seja, eu estou falando aqui de 3 meses, 3, 4 meses, os japoneses conseguem conquistar Hong Kong, Filipinas, Malásia e Índias Orientais. E conseguem ter acesso àquilo que era o desejo deles, o petróleo e a borracha. Só que a partir de março de 42, os Estados Unidos começam uma ofensiva contra o Japão. Uma ofensiva que... junho de 42, desculpa. A partir de junho de 42, eles começam essa ofensiva, e essa ofensiva vai durar até 45. O que acontece em 45 que coloca fim a Guerra Mundial? As 2 bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, que é a grande resposta norte-americana para esse ataque dos japoneses à Batalha de Pearl Harbor, a base de Pearl Harbor. Mas isso a gente vai falar no final, quando a gente estiver fechando esse assunto de Segunda Guerra Mundial, porque as últimas batalhas são essas, os últimos enfrentamentos são esses das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Então, em junho de 42, os Estados Unidos começam uma série de batalhas e começam a vencer essas batalhas, entre as quais a Batalha de Midway, em que os Estados Unidos vencem os japoneses depois de terem descoberto uma tecnologia inventada por eles para comunicação, que depois deu origem a uma comunicação secreta de guerra, de batalha e tal, mas os Estados Unidos conseguem decifrar essa linguagem específica que os japoneses utilizavam, utilizada pela inteligência japonesa, e conseguem entender então como que era a organização deles no campo de batalha e conseguem começar o processo de vitória contra os japoneses na Batalha de Midway. Voltando para Europa, voltando aqui para entender essa relação dos nazistas, do Hitler, do Estado hitlerista. Então, em 1941, final de 41, a Alemanha já tinha dominado, o Hitler já tinha dominado praticamente toda a Europa Ocidental, e ele não tinha chegado ainda à Espanha e Portugal, mas Espanha e Portugal eram aliados. Ali a gente tinha Salazar de um lado, Franco do outro. Então, de certa forma, se mantinham mais neutros, mas eram territórios adeptos às ideias do Estado totalitário e tal. E aí o espaço vital agora foca o Oriente. Aquilo que o Hitler falou que não ia fazer, com o acordo de Ribbentrop-Molotov em 1939, quando ele assina com a União Soviética, ele rompe esse acordo. E em 1941, então, ele ruma à União Soviética. Muitos livros, muitos historiadores falam que a batalha, que o Hitler ele era um bom estrategista de guerra e tal, mas que ele desconhecia a história porque ele comete o mesmo erro que o Napoleão cometeu lá atrás, no início do século XIX, ao invadir a Rússia e perder a guerra na Rússia. Eu discordo um pouco dessa visão porque o Hitler ele confiava muito no seu exército. Ele achava que ia ser uma vitória fácil. Ele achava que ele não ia encontrar tantos desafios. E diferente do que muitos historiadores, muitos livros falam, o Hitler não invadiu a União Soviética no inverno. Ele invadiu a União Soviética ainda dentro de um clima favorável ao exército alemão. Só que ele não esperava que a guerra ia durar tanto, porque ele confiava de fato no seu exército. E aí, o que o Stalin faz? O Stalin, ao invés de enfrentar o Hitler na fronteira, igual o Hitler achava que ele ia ser enfrentado, que ocorreu o enfrentamento, ele recua. Ele recua com o exército para proteger as principais cidades russas, as principais cidades soviéticas. Moscou, Leningrado, Stalingrado, e sai arrasando com tudo no meio do caminho. Taca fogo em plantação, destrói casa, para fazer com que esses soldados alemães tivessem de ultrapassar todo aquele território sem ter acesso a abrigo, sem ter acesso à alimentação. Então,
o Stalin, o exército soviético, obriga o Hitler a ter contato com uma guerra que ele até então desconhecia. E rompe com aquela ideia de blitzkrieg, de invasão e destruição total. E o Hitler não esperava por isso. Então, no meio do caminho, quando eles estavam indo para esse enfrentamento, eles não encontram alimento, não encontram nada, e ainda são atingidos justamente pelo inverno, porque a guerra durou mais tempo do que eles imaginavam. Então, eu não sei o que eu fiz aqui. Então, no meio do caminho, eu acho que eu acabei julgando lá para outro. Então, no meio do caminho, até chegar aqui em Stalingrado, onde vai ser feita a grande batalha, a batalha de Stalingrado é justamente nessa região que ela vai ser disputada, porque embora ele fosse para várias frentes, a principal frente de batalha era essa. Você tinha 3 frentes principais. Uma era aqui, na região do Leningrado. A outra frente de batalha que a ideia é que em Leningrado, gente, só um momento que eu não sei o que está acontecendo. Abriu aqui. Então, voltando aqui, só atenção. Uma frente de batalha, quando ele chega, ele vai invadir 3 regiões diferentes. Uma frente de batalha ia para Leningrado, que tinha como objetivo invadir e atacar o símbolo da Revolução Russa. Era um alvo ideológico, que era atacar a cidade que era a cidade de Leningrado. Então, era atingir esse coração da Revolução. A segunda frente visava Moscou, que era a capital. Moscou em Stalingrado, que estava também nessa região. Que era o alvo político, o coração político da União Soviética. E a terceira frente ia para a região de Kiev, que era o alvo econômico, que era onde tinha o coração econômico da região. Então ele acaba dividindo as suas tropas, o que enfraquece ainda mais essas tropas nesse processo de invasão, tendo esses 3 alvos: o símbolo ideológico, o político e o econômico. Então essa guerra ela dura mais do que o imaginado. O inverno acaba atingindo as tropas nazistas, e o fato do Stalin ter usado a técnica de terra arrasada fez com que faltasse suprimentos, os soldados não tivessem acesso à alimentação direito, não tivessem acesso a remédio, e fossem atingidos por uma série de doenças e surtos de piolho, surtos de outras pragas, que enfraqueceu ainda mais esses soldados. Então, quando essas tropas chegam nesses centros, nesses 3 pontos, Moscou, Stalingrado, Leningrado e Kiev, essas tropas estão, de certa forma, deterioradas, estão, de certa forma, fracas e não conseguem resistir durante muito tempo ao combate com as tropas militares. Aqui algumas imagens desse momento, carros atolando, esses soldados. Então aí a gente tem a famosa Batalha de Stalingrado, de 1942, onde há um enfrentamento entre as tropas alemãs e as tropas soviéticas. E envolve também civis. Aqui a ideia, e o Stalin desenvolve isso muito bem, essa identidade muito bem posta na Rússia, na União Soviética, de que os alemães encontrariam enfrentamento e resistência dentro de cada casa. Então, cada casa seria como se fosse um foco de resistência a essa invasão dos alemães. Então, é uma batalha que envolveu não só os militares, mas envolveu também os civis. E em 1943, ou seja, 2 anos depois do início desse confronto, do início dessa Operação Barbarossa, os alemães são obrigados a assinar a rendição e se retirar de dentro da União Soviética. Mas isso gera uma ação do Estado soviético contra o Estado alemão. Os soviéticos agora rompem também aquele acordo de Ribbentrop-Molotov. E o Hitler se vê obrigado a lutar em 2 frentes de batalha, porque ele tem que lutar na frente oriental e, ao mesmo tempo, tem que resistir à ação dos aliados na frente ocidental. E aí, na frente ocidental, começa uma resistência que ela é externa, que ela vem das tropas militares que vem lá daquela liderança francesa, que me fugiu o nome, estou voltando aqui para a gente ter ela, que vem lá
do Charles de Gaulle, junto com o primeiro-ministro britânico na época. Eles comandam as tropas militares que vão invadir essa região, que vão começar a reconquista da França. E há também a resistência civil. Pessoas de dentro dos próprios estados subjugados aos nazistas que começam a tentar sabotar, de fato, o exército alemão e o Estado alemão. Correto? Então a gente tem o resgate de reféns, as sabotagens, as guerrilhas que começam a acontecer, e vários filmes retratam isso. Pessoas dentro do próprio Estado alemão que vão tomar atitudes para defender judeus, para defender pessoas que estavam sofrendo dentro daquela situação. Então você tem essa ação civil interna e você tem essa resistência externa. E o Hitler tem que enfrentar isso tudo, tem que enfrentar esse enfraquecimento desse Estado, ele tem que enfrentar a guerra em duas frentes de batalha, e no dia 6 de junho de 44, ou seja, quase que um ano depois dessa rendição e do enfrentamento com essas tropas como oriental, começa a reconquista da França, com o que nós chamamos de Dia D. No dia 6 de junho de 1944, liderados pelo general Eisenhower da Inglaterra, desembarcam na região da costa francesa tropas militares para reconquistar o norte da França. E aí o Eisenhower foi muito inteligente, porque ele criou uma estratégia que foi uma estratégia ele criou uma estratégia que foi uma estratégia de tentar enganar o exército alemão, tentar distrair o exército alemão para poder chegar e invadir a região da França. Então ele mandou encher botes vazios e soltar esses botes como se fossem botes que fossem em direção à Noruega, para que os nazistas esperassem um enfrentamento e uma resistência a partir da Noruega e não a partir da Normandia, do norte da França. Não sei se eu tenho um mapinha aqui para gente poder. Não tem. Depois a gente vai ver isso no mapinha animado. Então, ele mandou esses botes vazios. Enquanto ele desviou a atenção dos nazistas para a Noruega, ele invadiu aquele que era um ponto que os nazistas jamais imaginavam que iria ser invadido, que era a região da Normandia, uma importante região de defesa, de fronteira. E veio com tropas por ar e mar. Então desembarcaram soldados e aviões bombardeando a região da Normandia. E ao mesmo tempo existiam tropas invadindo pelo sul, a região da Itália. Então o exército nazista ele teve que se dividir em várias frentes. Ele teve que se dividir no norte da França, ele tinha que enfrentar, resistir na Itália e tinha que resistir também na frente oriental contra os soviéticos. E aí ele começa a perder a guerra. Em março de 45, os aliados eles estão por várias partes do território europeu, há focos de resistência ao Estado nazista em todas as regiões. Em abril de 45, eles chegam dentro da Alemanha e chegam ao rio Elba, que era a fronteira com a capital, Berlim, onde estava Hitler. E em 30 de abril de 45, o Hitler e a Eva Braun se suicidam. O suicídio do Hitler ele se suicida e obriga a Eva Braun, que era símbolo de mulher, símbolo de beleza, sua esposa na época, tida como o ideal de beleza do mundo naquele momento, ele obriga ela a se suicidar e se suicida também. E mata também a sua cachorrinha de estimação. Por que ele se suicida? Porque se ele fosse pego, ele seria um troféu de batalha, tal qual Mussolini foi, como a gente viu nas nossas últimas aulas. E ele não queria isso para ele. E durante muito tempo ele se suicida, encomenda e pede que os seus soldados escondam o seu corpo. Tal. E durante muito tempo, até que o corpo dele fosse encontrado, tinha-se a expectativa de que ele tivesse fugido para algumas regiões. Porque os nazistas, os líderes do Estado nazista, quando viram que a Alemanha ia perder a guerra, fugiram para várias regiões do mundo, inclusive para a América Latina, inclusive para o Brasil. Então eles se espalharam pelo mundo como um todo e não se sabia em um primeiro momento se Hitler tinha ou não fugido. Então até que fosse encontrado o cadáver dele e descoberto que ele de fato tinha sido assassinado, criou-se várias teorias de que ele estava estabelecendo uma resistência em várias regiões. Isso foi parte da estratégia dele, foi parte do ato dele de pensar. E em 2 de maio de 45, a Alemanha então foi obrigada a assinar a rendição. Estava terminada
a Segunda Guerra. Vou passar agora para o mapinha animado, para a gente ver como que é isso, como que foi isso no mapa. E na próxima aula a gente vai falar sobre o Holocausto e o fim da Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Talvez a parte mais tensa das nossas aulas até aqui. A gente na última aula chegou a um determinado ponto, eu vou avançar aqui um pouco rápido para parar no ponto que a gente tinha chegado, que era justamente esse. E aí a gente na aula de hoje, a gente tinha né? Na aula de hoje a gente falou sobre essa conquista, sobre a questão daqui dessa parte ao sul da França que estava dominada, que estava aqui praticamente era o Charles Pétain, que era um submisso ao Estado nazista, e o Charles de Gaulle está aqui dentro da Inglaterra, dentro de Londres, de onde ele vai comandar essa resistência. Depois disso, o enfrentamento se dá aqui na Grã-Bretanha, havia o desejo sim de conquista, de avanço para essa região, o que não aconteceu. E aí, nesse sentido, a guerra ela se dá muito na região balcânica também, né? Logo depois que conquista a França, a Iugoslávia, a região da Grécia, vão ser regiões conquistadas. E aqui a ilha de Creta, não sei se vocês conseguem ver aqui, perceber, ela também vai ser conquistada. Os franceses, o Estado alemão também vai ter influência sobre o norte do continente africano. Então toda essa região fica sob domínio, E aí a Operação Barbarossa, quando eles invadem e conseguem chegar rapidamente, conseguem chegar até ao centro aqui, a região próxima a Moscou, mas depois não conseguem avançar mais e começam a perder a guerra. E aí há enfrentamento em todas as partes. O enfrentamento começa primeiro pela questão da África, o estabelecimento de posições aqui, e depois vai vir rumo à Itália. Os alemães conquistam toda a França de fato. Mas a gente já tem esse enfrentamento posto aqui mais a região ao sul da Europa. E aqui é quando o Brasil entra na guerra. O Brasil participa de ocupações, teve um papel muito importante na ocupação da região da Itália. O exército brasileiro sofreu muito, principalmente com a questão do frio, que era um exército que não estava acostumado a lutar no frio. Falava-se da necessidade de colocar várias camadas de jornais nos pés para evitar que o pé fosse congelado. Então foi muito difícil, mas o exército brasileiro foi fundamental aqui para a reconquista dessa região da Itália, e a partir daqui começa a reconquista da Europa de fato. Então o exército brasileiro teve um papel fundamental na Segunda Guerra Mundial nesse sentido. E aí a reconquista vai vir a partir do sul e repare que aqui já há o enfrentamento. Vocês vão perceber que sempre quando há o avanço rápido e ligeiro dessas tropas soviéticas. O ataque alemão via aéreo sobre a Alemanha, mas há o enfrentamento, há a guerra, há o conflito. Ao sul aqui a guerra. Soviéticos na França. Aqui o exército norte-americano e britânico enfrentando aqui o sul. E aqui a operação da Normandia que eu falei para vocês. É o dia D. Aqui a gente já está em 44, em julho de 44, quando aqui em junho de 44, 6 de junho de 44, quando tropas britânicas, norte-americanas e franceses desembarcam na região da Normandia para começar a reconquista. Então agora os alemães têm de enfrentar aqui tropas ao norte, tropas ao sul, tropas ao oriente e a resistência interna.
guerra avança, essas posições são muito importantes, o norte da França começa a ser reconquistado, ação também no sul da França, por parte desse exército que vem, no Oriente, aqui na Europa Oriental, logicamente. Aqui a gente já está em 45, toda a França lá é reconquistada, é reestabelecida. E em parte isso é um avanço de fato na guerra contra a Alemanha. Os soviéticos avançam na Europa Oriental. Estabelecimento de posições no Ocidente. Aqui Hitler já começa, e o Estado nazista já começa a ficar encurralado por todos os lados. Muitas lideranças conseguem fugir e ir para vários lugares do mundo, inclusive a América do Sul. Isso para vocês. As ratazanas já começam a abandonar o barco. Aqui a gente já está em iníciozinho, março de 45. Somente alguns focos de Estado nazista e depois a supressão deles todos e a divisão da região da Alemanha em zonas de influência americana, britânica, soviética, e aqui a gente vai perceber a construção do Muro de Berlim nessa região e a divisão de fato da Alemanha entre essas zonas de ocupação, reestabelecimento de território aqui a França, em função da participação na guerra, e aí a gente vai falar mais um pouquinho a respeito disso quando terminarmos esse conteúdo, tá bom? Por hoje agradeço a atenção de vocês, desejo a vocês uma boa aula, e na quinta a gente está aqui de volta, tá bom? Obrigado, uma boa aula para vocês.